Olá, sou eu, Diogo Molina, mais uma vez com o livro de cabeceira que vocês estão vendo aqui. Página 99, atuação jornalística. Como se faz uma entrevista? O verbete é a entrevista. Então, na folha, o repórter, o jornalista tem que conhecer muito bem o entrevistado. Essa é uma característica muito pertinente. Ele não deve encaminhar as perguntas antecipadamente. Isso se as perguntas forem por e-mail, se assim vamos entender, né? O roteiro, ele segue uma ordem com perguntas mais leves e depois perguntas mais incisivas. E vamos falar uma coisa aqui, que muitas vezes é falado, em algumas entrevistas, eu vou dar uma generalizada. Muitas vezes, uma entrevista presencial com um entrevistado, nós fazemos réplicas às suas respostas, para deixar o entrevistado tirar ele da zona de conforto, sempre tratando de uma forma muito educada, muito gentil, muito cortês. Mas a gente tem que fazer essa réplica, senão o entrevistado ele acaba fazendo tudo o que ele quiser, falando tudo o que ele quiser, etc. e tal. Ele é o senhor da entrevista, o entrevistado. Ele pode falar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, etc. e tal, mas ele tem que ter essa réplica que o repórter vai fazer, essa atenção, muitas vezes. E o comportamento é a entrevista gravada, muitas vezes, pode ser num celular, pode ser num gravador, pode ser filmada, inclusive hoje, não é? Já tem essa tendência, a própria Folha faz isso, muitas vezes divulga no próprio site. Então tem essa maleabilidade, essa flexibilidade. Hoje em dia você pode fazer uma entrevista por Skype, você pode fazer uma entrevista no formato podcast, você pode fazer uma entrevista num jornal, formato ping-pong, ou seja, pergunta e resposta. Isso é sempre muito importante. E às vezes sempre estar atento, mesmo uma entrevista gravada, aos gestos do entrevistado, ao seu jeito de falar, às suas expressões. É uma questão muito importante numa entrevista. Lembrando que o entrevistado também tem direito de gravar a entrevista. É um direito que ele tem ali. E muitas vezes acontece, após a publicação da entrevista, do entrevistado reclamar que não foi feita alguma coisa não foi dita, porque a entrevista é editada em uma página ou duas, no máximo, muitas vezes. 3, muito raramente, é feito. A transcrição dos melhores trechos é ali, isso em qualquer veículo impresso, porque tem um limite de espaço, e se for publicado no site, é a íntegra, site do veículo, pode ser da Folha, do Estadão, do Globo. Então é uma questão muito boa para ser analisada, muitas vezes. E outra coisa, a entrevista, se eu faço uma entrevista para a Folha, em colaboração, ou se eu sou um repórter especial de política, a entrevista não é para o Diogo Molina, é para a Folha. O fulano de tal concedeu uma entrevista à Folha, nunca ao repórter. Muitas vezes podem ser até 3 entrevistadores. Então, são esses conceitos que eu queria passar para vocês muitas vezes. Tem que conhecer muito bem o entrevistado, tem que saber muito do tema que esse entrevistado está falando. Então, essa questãozinha, mais uma vez, que eu trago do verbete aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado.